Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Sebrae. Sou Igor Drude e hoje a gente vai direto ao ponto. Seu negócio não cresce, não escala e tudo depende de você? Já sentiu isso no seu dia a dia? Parece que você trabalha dobrado e mesmo assim, tudo empacado? Hoje a gente vai falar das travas invisíveis que estão no caminho e o que realmente está impedindo o seu negócio de crescer. E não, pessoal, não é falta de esforço. Bora para a nossa primeira pergunta. Todo mundo depende de mim. Se eu paro, a empresa para. Como sair desse ciclo sem afundar tudo? Time, aqui é importante, o excesso de centralização cria um teto invisível no dia a dia dos negócios. É importante que a gente olhe para a nossa operação e entenda que processos que não estão padronizados, em geral, geram dependência. Então, olhe para o seu dia a dia, organize as práticas e perceba padrões. É muito comum quando você começa a empreender que você faça tudo meio artesanal. É você que aprende a vender, você que aprende a produzir, aprende a entregar, aprende a fazer o pós-venda. Esse processo de aprendizado é por tentativa e erro e, por vezes, não é o processo mais adequado para os padrões aparecerem. Dê tempo ao tempo. Quando você perceber que as coisas já estão se repetindo, que tem coisas que deram certo e outras não, você replica o que deu certo e continua dando certo, aí sim você começa a entender o quê? Que existem práticas a serem padronizadas dentro da sua operação. E aí, pessoal, é importante que você entenda isso e o quanto antes comece a o quê? Delegar esses processos. Sim, é legal o processo para que a gente traga performance para a nossa própria prática? Legal, mas é mais importante ainda como empreendedor você ter um time que opere dentro desses padrões, dentro desses processos. E para isso você vai precisar fazer duas coisas importantes. Primeiro é documentar. Fato, pessoal, onde é que está escrito esse processo? Tem que estar em algum lugar. Ele pode ser um documento, ele pode ser um vídeo, pode ser um áudio, enfim. Tem que ter um local onde a memória de como se faz as coisas está guardada e também treinar. Treinem o time. Treinamento e documentação são o início da sua liberdade. A autonomia começa quando as pessoas tiverem clareza da função e não com mágica. Vamos para a nossa segunda pergunta. Minha equipe até executa, mas ninguém toma a decisão sozinho. Por que não consegue andar sem mim? Aqui podem ter várias razões. Como a pergunta é curta, em geral, pessoal, aqui trata-se de cultura. E, em geral, uma cultura que está bloqueando a iniciativa. Lá a gente está vendo aspectos de medo, de insegurança psicológica, de um time ali que se sente inseguro para tomar decisão, para tomar risco. Por isso que é importante, pessoal, que vocês olhem com cuidado de que forma vocês estão transmitindo as tarefas, as atividades, as práticas para o dia a dia da sua organização. As pessoas, na sua natureza, gostam de conforto, gostam de segurança, não querem ficarem se estressando com coisas novas. É normal. Se as pessoas tendem a serem provocadas a praticar um novo, a experimentarem, a tomarem decisões, é importante que isso seja feito dentro de um campo seguro, onde, mesmo que a decisão leve para um caminho errado, mesmo que a decisão talvez não traga o resultado esperado, a empresa, a organização, tenha como cultura, prática, o acolhimento e o entendimento que, se não deu certo agora, bora para a próxima, vamos tentar de novo. Muitas vezes o que acontece é o chicote, né? Cara, não deu certo, critica todo mundo, pressão e tudo mais. O que as pessoas fazem? Cara, eu paro de tentar. Eu não ouso, eu não vou colocar o meu pescoço a prêmio se a empresa não premia aqueles que arriscam, que ousam, que façam diferente, que pensem no novo para a organização. Então, construa um ambiente onde, sim, tenhamos padrões, que esses padrões sejam seguidos e replicados, mas toda vez que uma nova decisão precisa ser tomada porque o padrão já não serve mais, eu preciso achar uma nova forma de lidar com esse cliente, com uma situação. Não dependa do líder tomar essa decisão, mas sim daquele profissional, daquele analista que você tem e está à frente do problema. E para isso, pessoal, o feedback é importante. Dê às pessoas a capacidade de conhecimento da situação, do contexto, de como ela se aplicou, como ela não se aplicou, do resultado que deu certo, do que não deu, o porquê deu certo, o porquê não deu, enfim. Esse feedback, que muitas vezes ele pode ser chamado também de feed forward, que não é somente olhar para trás, como trata o termo feedback, mas olhar para frente. Cara, agora entendemos que isso aqui não é a melhor forma. Qual seria então? Como poderia ser da próxima vez? Isso vai fazer com que a gente construa um ambiente de muita confiança, onde o time expõe as suas ideias e as suas decisões. Vamos para a nossa terceira pergunta aqui. Cresci rápido, mas agora as vendas estagnaram. Será que eu estruturei errado o meu negócio?
Pode ser que sim, pode ser que não, mas em geral aqui, pessoal, a gente está falando de uma fase de transição. E que fase de transição é essa? É a fase onde a gente está saindo do empreendedor para o empresário. São situações totalmente diferentes. Quando nós estamos empreendendo, em geral, é aquela fase inicial da ideia, do negócio, onde tudo é muito experimental, tudo muito artesanal. Tenho até referências, mas não adianta eu copiar. Eu preciso viver na prática, skin in the game, a minha pele em jogo ali, me arriscar, entender, perder, ganhar, até que eu entenda como funciona a dinâmica do mercado, a dinâmica do meu negócio, a minha própria dinâmica, e aí sim, padrões aparecerem. E olha que interessante, quando vocês começam a perceber que esses padrões surgiram, por vezes pode ser que as vendas deem uma estagnada. Normal, é um fenômeno que acaba acontecendo. Por quê? Porque você chegou no seu teto operacional. Você precisa ter mais pessoas, ter mais estrutura, ter mais capacidade de organização dentro de casa, que dependam menos do quê? Do empreendedor. Porque naquela fase do empreendedor, ele faz muita coisa sozinho, toma as decisões, está muito centralizado nele. Quando você chega nessa fase de trocar o crachá, trocar o boné e se tornar o empresário, você precisa justamente que organizar essa casa, porque a casa precisa andar sem a sua capacidade de movimentar tudo sozinho. A autonomia é a palavra-chave. E aí você começa a entender. Primeiro ponto, será que conforme eu cresço, aquele público original que eu estava atuando ainda é o público que eu preciso continuar a vender? Será que não preciso explorar novos mercados? Será que eu não preciso fazer coisas novas no meu dia a dia? Aí com mais pessoas, com mais experimentos, com mais vendedores, vocês conseguem entender um pouco mais disso. Por vezes, pessoal, um olhar de terra e fino do negócio se faz necessário, porque na nossa fase experimental, a gente testa um monte de coisa. Só que nem tudo dá certo. Alguns poucos darão. Alguns produtos, alguns serviços, algumas práticas. Vocês precisam agora não somente olhar o todo, mas olhar aquilo que especificamente deu muito certo. Então, enxutem o seu portfólio, as suas práticas. Foque naquilo que realmente faz muito sentido para vocês, para o mercado e para o cliente. E por fim, e não menos importante aqui, time, você tem que começar a pensar como gestor e não como aquele faz tudo que muitas vezes está no crachá do empreendedor. Olha que interessante a nossa quarta pergunta. Tenho várias ideias, mas nenhuma vira resultado. O que estou fazendo de errado? Pessoal, muito comum, a natureza do empreendedor é uma natureza criativa, porque ele está se deparando com problemas, com percalços, com dificuldades suas, de clientes, de pessoas próximas e pensa, cara, isso aqui poderia ser resolvido dessa forma. E ainda assim, eu ser remunerado por isso, eu ganhar dinheiro com essa situação toda. Então, ele vai tentando, por tentativa e erro, fazer coisas diferentes, novas ideias, novos produtos, novos serviços, a todo tempo, a todo momento. Mas, porém, todavia, entretanto, se esse comportamento viciar o profissional, que é muito comum, a gente fica viciado em alguns comportamentos, são os nossos vícios, coisas que a gente gosta de fazer muito, às vezes o negócio sofre com isso. Porque a empresa, o empreendimento precisa que esse empreendedor se torne um gestor, um administrador. E administrador do quê? Daquelas boas ideias que anteriormente o empreendedor teve e que deram certo. Deram certo, é hora de virar esse crachá, trocar esse boné e botar o boné do administrador para que você faça performar aquilo que você já descobriu. Se você não conseguir virar essa chave, olha o que acontece. Muito comum, muitos de vocês vão se ver nessa situação. Você testa, aprende, executa, entrega, deu certo e amanhã de manhã tu acorda com uma ideia nova e volta para aquilo, e volta para aquilo, e volta para aquilo e nada se termina. É uma vida cheia de iniciativas e com quase nada de acabativas. Cuidado, é um vício. Então, pessoal, vocês precisam ter um critério claro de priorização, o que precisa ser feito primeiro e como que isso gera valor. Uma vez priorizado, vocês terem mais consistência e perseverança para fazer com que aquilo avance e performe melhor. E também, pessoal, se orientarem cada vez melhor por dados. Esses dados vão fazer com que você se torne menos ansioso, menos por essa vontade de novidade, porque isso que sabota a sua constância. Essa capacidade de testar, de avaliar, faz com que vocês avancem e vocês param de brincar com o seu próprio negócio. Então, time, a mensagem aqui é muito clara. Menos ideias, mais profundidade. Esse é o grande jogo. E para fechar o nosso programa, a nossa última pergunta trata de... Falam que devo me expor, mas tenho medo de parecer forçado. Como construir autoridade sem virar influencer? Ora, o que tem de ruim ser um influencer? Você é um influenciador dentro do seu negócio, você é um líder, você influencia seus clientes, os seus fornecedores, os seus colaboradores.
É da natureza do empreendedor influenciar. Só que influencer, muitas vezes a gente acredita que é só quem está na rede social, fazendo aquela selfie, gravando vídeo, com muita audiência. Pelo contrário, é da natureza do empreendedor se expor, se posicionar e, principalmente, pessoal, influenciar. Então, a pergunta aqui é muito clara. Falam que eu devo me expor. Mas o que os outros falam, pessoal, você precisa entender se isso faz sentido ou não para o seu negócio, expor mais ou menos. Exposição já é da natureza do empreendedor, já está acontecendo. Só que tem um bônus muito bom para quem se expõe de forma estratégica. Você acaba captando uma audiência maior, você diminui o custo de aquisição de clientes, ou seja, o mercado, a tua grande base de clientes começa a te enxergar mais e melhor a partir dessa sua exposição. Então, líderes, empreendedores que acabam se posicionando melhor nas redes sociais, no ambiente digital, na mídia tradicional, como TV, rádio e tudo mais, pessoal, acabam gerando grande vantagem para o seu próprio negócio. O primeiro vendedor que a empresa tem é o seu fundador, é o seu diretor, aquele que está à frente do negócio. Seja aquela primeira pessoa que fala sobre, que faz relações públicas, que está expondo. Não tenham medo. E para isso, pessoal, bem simples. Dica, mostrem realidade, mostrem autenticidade, mostrem bastidores, o que acontece atrás das câmeras, atrás do balcão, situações reais, como vocês geram valor para o cliente, como que o cliente tem dores que você está resolvendo. Traga isso para a realidade. Isso gera muita conexão. Segundo ponto, time. Faça essa autenticidade baseada em entrega. É isso que constrói autoridade. Então, mostre as realizações, mostre os feitos, o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ser melhor. Mostre realidade. Isso aí conecta muito com o público, com o seu cliente, com novos parceiros e fornecedores, com candidatos a colaboradores, enfim. Viva isso intensamente, porque aí você vai acabar levando para as pessoas os aprendizados dessas experiências todas. Porque ensinar o que você vive atrai o cliente certo. Tanto o cliente externo, que paga pelo teu produto ou serviço, quanto o cliente interno, os melhores talentos. E não tenham medo de vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é se mostrar fraco, indefeso, chorão, mimizento. Pelo contrário, é mostrar-se humano e que você, nessa jornada empreendedora, também erra, também testa, coisas não dão certo e você avança, aprende e cria sucesso a partir desse avanço que vocês têm. E aí, pessoal, você não precisa aparecer todo dia, precisa aparecer certo. Façam as coisas com estratégia. E assim nós encerramos nosso episódio de hoje. Muitos negócios travam porque os fundadores ainda são os únicos combustíveis do negócio. E quando eles cansam, tudo para. A liberdade real começa quando o negócio não depende mais só de você. E se você quer transformar boas vendas em resultados duradouros, o Sebrae pode te ajudar a acelerar essa virada. Ligue 0800 570 0800 ou fale com a gente pelo WhatsApp. É só apontar o celular para o QR Code na tela. Nos vemos no próximo episódio do Fala Sebrae. Grande abraço, até mais!